O som da porta se fechando atrás de Thomas foi o primeiro sinal de que algo estava errado. O silêncio, que normalmente lhe trazia paz, agora parecia sinistro. Ele esperava ver seu fiel pastor alemão correndo para recebê-lo, mas a casa estava estranhamente vazia. Um calafrio percorreu sua espinha ao notar a ausência do cão. A inquietação se transformou em pânico ao avistar manchas escuras na parede. Com o coração disparado, ele avançou, chamando por seu companheiro. Quando finalmente o avistou no topo da escada, tremendo de medo, a verdade se impôs com brutalidade. Algo terrível havia acontecido, e o que ele encontraria na sala de estar poderia ser mais assustador do que ele jamais imaginou. A rotina tranquila de Thomas em Ridgewood Park, na Virgínia, sempre lhe trouxe conforto. Como professor de história em uma faculdade local, ele apreciava a paz de sua casa campestre. Rex, o pastor alemão que ele adotou ainda filhote, não era apenas um companheiro, era família. Thomas lembrava do dia em que resgatou Rex de um abrigo. Um cachorro assustado que rapidamente se tornou um guardião leal e protetor. O vínculo entre eles era inquebrável. Todos os dias, Rex o esperava na porta, ansioso por um passeio ou um afago. Agora vê-lo tão assustado e a casa em desordem trouxe uma realidade devastadora. A segurança que Thomas tanto prezava havia sido violada. Após um ano exaustivo de ensino, Thomas sentia que precisava de uma pausa. As férias de verão eram perfeitas para uma escapada nas montanhas, onde ele poderia encontrar a paz que tanto desejava. No entanto, havia um problema. As acomodações que ele considerava não permitiam animais de estimação, e a ideia de deixar Rex para trás o incomodava profundamente. Durante um café com sua amiga Emily, Thomas mencionou sua preocupação em deixar Rex sozinho. Emily, sempre atenciosa, logo se ofereceu para cuidar dele. Ela conhecia Rex desde o dia em que Thomas o trouxe para casa e sempre demonstrou um carinho especial pelo cão. A oferta de Emily trouxe grande alívio a Thomas, que confiava plenamente nela. Com essa solução, ele sabia que poderia partir para sua viagem tranquilo, certo de que Rex estaria em boas mãos. Mesmo sentindo uma pontada de culpa ao ver Rex observando-o atentamente, como se pressentisse a partida, ele acariciou a cabeça do cão e prometeu que, ao voltar, passariam um tempo juntos. As montanhas prometiam a tranquilidade que ele precisava, e sabendo que Rex estaria bem cuidado, Thomas partiu com a mente mais leve. Nas montanhas, Thomas encontrou a paz que tanto procurava. O ambiente sereno e a distância da rotina diária o ajudaram a relaxar e a recarregar suas energias. Mesmo assim, ele sentia falta de Rex e estava grato pelas mensagens diárias de Emily, que o mantinham informado sobre o bem-estar do cão. No entanto, no último dia de sua viagem, Thomas recebeu uma ligação de Emily. Ela estava aflita, explicando que uma emergência inesperada a impediria de fazer sua visita habitual à noite. Ela havia levado Rex para passear de manhã e garantiu que ele tinha comida suficiente, mas não poderia voltar naquela noite. Thomas, compreensivo, disse a ela que não se preocupasse. Ele estaria de volta na manhã seguinte, e Rex ficaria bem por uma noite. Com a mente mais tranquila, Thomas aproveitou ao máximo seu último dia nas montanhas. A viagem havia feito maravilhas para seu estado de espírito, e ele estava ansioso para rever Rex. Enquanto dirigia de volta para Ridgewood Park, seus pensamentos vagavam entre as paisagens das montanhas e a expectativa de reencontrar seu fiel companheiro. Ele planejava uma longa caminhada com Rex para compensar a saída perdida na noite anterior e pensou em passar pela casa de Emily para agradecê-la e verificar se estava tudo bem. Porém, ao entrar na entrada de sua casa, Thomas não tinha ideia do que o esperava. Ele imaginou Rex esperando por ele na porta, como sempre fazia, com o rabo abanando de felicidade. Mas, ao abrir a porta, ficou claro que algo terrível havia acontecido, e essa reunião tão esperada estava longe da realidade que o aguardava. Quando Thomas abriu a porta da frente, ele soube imediatamente que algo estava errado. Rex, que sempre vinha correndo para saudá-lo, estava ausente. A casa parecia vazia, exceto pelo silêncio opressivo que pairava no ar. Com o coração acelerado, ele avançou até a sala de estar e, ao entrar, seu grito de horror preencheu o espaço. Manchas de sangue cobriam a porta e as paredes, criando um cenário de pesadelo. A mente de Thomas girava em confusão e medo. Será que seu amado Rex havia se machucado enquanto estava sozinho? Seria por isso que ele não respondia aos chamados? Com uma urgência crescente, Thomas chamou o nome de Rex mais uma vez.
Foi então que ouviu um barulho vindo do andar de cima, seguido pelo som familiar das patas descendo as escadas. O alívio inicial ao ver Rex foi rapidamente substituído por uma preocupação desesperada enquanto ele verificava o cão em busca de ferimentos. Rex parecia fisicamente ileso, o que apenas aumentava o mistério. Se o sangue não era de Rex, de onde vinha? Algo estava profundamente errado na casa. Era como se o lar que Thomas conhecia tivesse se transformado em um lugar estranho e hostil. Rex, que normalmente ficava animado com o retorno de seu dono, estava colado a Thomas, tremendo visivelmente. O cão parecia aliviado por ter seu dono de volta, mas a falta de entusiasmo só reforçava o quão abalado ele estava. Thomas, sem querer tocar na porta ensanguentada, a empurrou com o pé, deixando-a se abrir lentamente. O que viu o fez cambalear para trás, quase sem ar. A sala de estar estava completamente devastada. Armários e gavetas haviam sido revirados, almofadas espalhadas pelo chão, livros jogados das prateleiras, suas páginas agora amassadas e sujas. O choque o paralisou por um momento, mas ele logo se forçou a seguir em frente, com Rex ao seu lado. A destruição continuava no escritório, onde a cena de caos se repetia. Thomas olhou para a sala destruída, para os respingos de sangue, e depois para Rex, que agora choramingava, ainda mais inquieto. Aos poucos, a verdade começou a se formar em sua mente, uma verdade terrível e perturbadora. Sua casa, seu santuário, havia sido invadida. Mas se Rex não estava ferido, de onde vinha todo aquele sangue? A resposta era evidente: os intrusos. Rex, em sua lealdade e coragem, deve ter defendido a casa ferozmente contra os invasores. Thomas, agora aliviado ao perceber que nada valioso parecia faltar, começou a perceber a gravidade do que havia acontecido. A ideia de que alguém esteve em sua casa, que tentou roubar sua paz e segurança, era aterradora. E Rex, seu fiel companheiro, deve ter enfrentado sozinho esse terror. Com o alívio inicial de que Rex estava bem, surgiu uma nova preocupação. O sangue nas paredes sugeria que os intrusos haviam sido feridos, possivelmente gravemente. Thomas sentiu um orgulho profundo pelo seu cão, que havia protegido o lar com bravura, mas também sabia que a situação era complicada. A casa agora era uma cena de crime, e ele tinha que lidar com as consequências. O que a polícia pensaria? Rex estava apenas defendendo seu território, mas seria isso suficiente para evitar problemas? Thomas sabia que não tinha outra opção a não ser chamar a polícia, mas enquanto pegava o telefone, uma parte de sua mente estava focada em uma única esperança: que eles entendessem que Rex, seu leal companheiro, só estava fazendo o que sempre fez: proteger seu dono e seu lar. Relutantemente, Thomas pegou o telefone e discou para a polícia, sentindo-se cada vez mais exausto. Assim que desligou, ele deixou o aparelho escorregar de suas mãos e desabou no chão, a tensão acumulada finalmente o dominando. A atendente garantiu que uma equipe seria enviada rapidamente para colher seu depoimento e investigar a invasão. Enquanto isso, Rex, sempre fiel, cutucava-o suavemente com o focinho. Thomas abraçou o cachorro, permitindo que as emoções reprimidas transbordassem. Ele havia saído de férias para fugir do estresse e da ansiedade, mas ao retornar, deparou-se com uma realidade ainda pior. A ideia de que Rex, seu leal companheiro, pudesse estar em apuros por ferir alguém, enquanto os verdadeiros culpados eram os intrusos, pesava sobre ele. A casa, antes um refúgio seguro, agora parecia estranha, quase irreconhecível. Logo depois, uma batida suave na porta e uma voz familiar anunciaram a chegada de Emily. Ela entrou devagar, pronta para contar que a emergência familiar havia sido resolvida e para saber sobre as férias de Thomas. No entanto, ao vê-lo desabado no chão, tremendo e chorando com Rex ao seu lado, Emily ficou em choque. Sem hesitar, correu até ele, envolvendo-o em um abraço apertado enquanto Thomas chorava em seus braços. Foi só então que ela notou o sangue nas paredes e seu rosto ficou pálido. Preocupada, afastou-se um pouco e perguntou se Thomas ou Rex estavam feridos. Ele negou com a cabeça, ainda abalado, e contou que sua casa havia sido invadida e que Rex provavelmente tentou defendê-la. O choque de Emily foi imediato. Era difícil acreditar que algo tão terrível havia acontecido em tão pouco tempo. Ela se culpava por não ter estado lá na noite anterior. Thomas, percebendo a angústia da amiga, tentou tranquilizá-la. Ele garantiu que a invasão não era culpa dela e que os intrusos provavelmente teriam invadido a casa mesmo se ela estivesse lá.
De fato, ele estava aliviado que Emily não estivesse presente, pois poderia ter se colocado em perigo. O pensamento de algo pior acontecendo com Emily ou Rex era aterrorizante. Enquanto conversavam, uma batida firme na porta interrompeu o momento. Era a polícia. Emily apertou a mão de Thomas de forma reconfortante, percebendo o quanto ele estava preocupado com Rex. Ela também estava nervosa, mas tentou não demonstrar. No fundo, ambos esperavam que a polícia compreendesse que Rex apenas agira para proteger seu lar e seu dono. Para alívio de Thomas, os policiais elogiaram Rex por sua bravura e garantiram que estavam monitorando hospitais em busca de alguém que procurasse tratamento para mordidas. Enquanto a equipe reunia evidências e procurava por impressões digitais, Thomas, com poucas informações para oferecer, deu seu depoimento, enquanto Emily, ainda em choque, confirmou que não notara nada suspeito durante suas visitas. Agora, tudo o que podiam fazer era esperar. A sensação de vulnerabilidade pairava no ar, mas junto com ela, uma gratidão profunda por Rex, que havia protegido o que restava de seu lar. Nos dias que se seguiram, enquanto tentava reconstruir sua rotina, Thomas recebeu uma ligação inesperada da polícia. Havia uma atualização sobre a invasão. O policial informou que uma nova pista havia surgido. Um hospital local havia tratado um homem com mordidas de cão que, embora tivesse usado um nome falso, acabou sendo identificado como Michael Harris, um ex-aluno de Thomas que havia sido expulso da faculdade no ano anterior por plágio e comportamento agressivo. Thomas ficou chocado ao ouvir o nome. Lembrava-se de Michael como um jovem problemático, com uma tendência a culpar os outros por seus fracassos. Na época, Thomas foi um dos professores que pressionaram pela expulsão de Michael, acreditando que a integridade acadêmica era mais importante do que dar outra chance a alguém que já havia quebrado várias regras. No entanto, ele nunca imaginou que essa decisão pudesse levar a algo tão extremo. A investigação revelou que Michael vinha observando Thomas há meses, esperando por uma oportunidade para se vingar. A viagem às montanhas forneceu-lhe a oportunidade perfeita. Ele sabia que Thomas estaria fora e que a casa estaria vulnerável. Contudo, ele não contava com a presença de Rex, que o enfrentou ferozmente, forçando-o a fugir antes de conseguir completar o que planejara. Essa revelação abalou Thomas profundamente. A ideia de que alguém poderia nutrir tanto ódio por ele era difícil de aceitar. Ele se perguntava se poderia ter agido de maneira diferente com Michael, mas sabia que, naquele momento, as medidas que tomou eram as corretas. Thomas foi aconselhado pela polícia a manter a segurança reforçada e a considerar uma ordem de restrição contra Michael, que ainda estava foragido. Embora assustado, ele sentiu uma sensação de alívio por finalmente ter uma explicação para o ataque e por Rex ter conseguido protegê-lo. Com o passar das semanas, a vida de Thomas começou a encontrar seu equilíbrio novamente. A polícia ainda estava em busca de Michael, mas pelo menos agora, Thomas sabia com quem estava lidando. Ele instalou um sistema de segurança robusto em sua casa, determinado a proteger melhor seu lar no futuro. Além disso, ele começou a passar mais tempo com Rex, levando-o para caminhadas mais longas e reforçando o treinamento, não só para gastar a energia do cão, mas também para fortalecer ainda mais o vínculo entre eles e assegurar a Rex que ele havia agido corretamente. Quando Thomas finalmente retornou à sua casa de campo, ficou profundamente comovido com o que encontrou. Ele não tinha ideia de que Emily havia passado tanto tempo cuidando da casa enquanto ele estava fora, e foi uma surpresa agradável ver os toques acolhedores que ela acrescentara. Novas almofadas no sofá, uma pilha de lenha fresca ao lado do fogão a lenha. Um sorriso surgiu em seu rosto. Emily havia sido um verdadeiro anjo durante toda essa provação e ele se sentia imensamente grato. Mais do que nunca, Thomas percebeu o quanto a amizade deles havia se fortalecido após a invasão. Embora estivesse pronto para retornar à sua casa, sabia que sentiria falta da proximidade que havia se desenvolvido entre ele e Emily durante aquele período difícil. Na primeira noite de volta à sua casa de campo, Thomas sentou-se junto à lareira, com Rex deitado aos seus pés, e permitiu que seus pensamentos vagassem pelos eventos dos últimos meses. Ele sentia uma profunda gratidão pelo apoio inabalável de Emily e pela coragem inestimável de Rex. A invasão havia sido uma experiência aterrorizante, mas ao mesmo tempo trouxe algumas mudanças positivas e inesperadas em sua vida, levando-o a refletir sobre o que realmente importava. Emily sempre fora uma amiga próxima, mas algo havia mudado entre eles, e Thomas não conseguia tirar isso da cabeça.
Após um momento de hesitação, ele pegou o telefone e enviou uma mensagem a Emily, convidando-a para um jantar na sexta-feira. Ele sabia que estava dando um passo ousado, um movimento que poderia mudar a natureza de sua amizade, mas a invasão o ensinara que a vida era curta demais para deixar sentimentos não expressos e oportunidades escaparem. O telefone vibrou quase que imediatamente, e quando Thomas leu a resposta, seu coração deu um salto de alegria. Emily havia aceitado o convite com entusiasmo. Talvez aquilo fosse o começo de algo mais do que uma simples amizade. Rex, como se captasse o estado de espírito de seu dono, começou a abanar o rabo alegremente. O que inicialmente parecia ser uma das piores experiências que Thomas e Rex já haviam enfrentado, agora se mostrava como um ponto de virada em suas vidas. Embora a polícia não tivesse capturado Michael, Thomas estava em paz com isso. Ele decidiu seguir em frente, focando nas coisas boas que surgiram após aquele incidente. E a julgar pela resposta de Emily, essa decisão já estava trazendo frutos inesperados e muito bem-vindos. Agora imagine uma cadela devastada, seus olhos apagados pela dor, vagando pela fazenda até que algo inesperado chama sua atenção. Ela encontra 3 filhotes de raposa tremendo de frio e medo. As perguntas começam a surgir. Será que ela conseguirá superar a dor de perder seus próprios filhotes e se permitir amar novamente? Ou o medo de mais uma perda a fará recuar? Quer descobrir o que aconteceu e se emocionar com essa nova jornada? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!